A paz do Senhor, amados, eu sou o irmão Cássio. Eu não quero estar aqui alarmando ninguém, mas é só algo que eu estava aqui pensando, que eu estava aqui raciocinando sobre a situação que nós vivemos hoje. E é certo que é algo sério, é algo a ser levado a sério, não é algo para a gente estar brincando. Porque no começo a gente não acredita, colocamos, poxa, isso é a culpa dos chineses, porque o cara come isso, o cara come aquilo. É a tradição deles, é o costume deles, né? A gente tem que respeitar pelo que eles passaram, pela história que eles viveram. Mas, com o passar do tempo, isso começou a alastrar pelo mundo e a gente começou a ver que a gente estava sendo atingido, isso estava sendo um perigo iminente para nossas vidas também. E quando você vai ao supermercado, se depara com faltas de coisa, você cai na real, que você tem que se prevenir, você tem que se precaver. Você tem que ter alguma reserva na sua casa para alguma emergência. E depois que passa um pouco esse desespero, você vê que isso vai passando, você já está ali um pouco prevenido com o básico. E você, que isso é normal do ser humano, você passa a ter mais serenidade e raciocínio. Começa a raciocinar melhor. E eu indo esse dia à oração, Deus fez me lembrar de algo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, se os irmãos de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, sabem da história da figueira. E Deus me lembrou da história da figueira. E Ele diz para mim, em oração, lembrai-vos da figueira. Lembrai-vos da figueira. E eu ali orando, eu comecei a lembrar que esta pandemia, como já teve outras epidemias, como as pessoas falam, já teve outras epidemias. Sim, teve uma que matou 100 milhões de pessoas, irmãos. Ah, porque não tinha essa tecnologia? 100 milhões de pessoas. Outra mataram 300 mil. Foram mortes terríveis. Mas esta epidemia, esta que nós vivenciamos hoje, não é como aquelas. Não é algo para a gente pensar que é uma coisa normal, é mais uma. Não, esta epidemia é a epidemia com a figueira florescida. Está entendendo? É a epidemia com a figueira florescida. Meu irmão, se você vê aqui, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, fala sobre isso. Sobre a figueira. Quando ela florescer e der seus frutos, saber que está próximo o verão. Quem é a figueira? É Israel. Israel é a figueira, que em 1948 se tornou a nação. Jesus falou, não passará essa geração sem que se cumpra isso. Quando Jesus disse isso, no ano 70, o povo foi massacrado. Israel volta a ser nação em 1948. Em 1948, para cá, em 2018, 70 anos, uma geração. Isso, irmão, é a minha visão. Isso é a minha visão. Sei que tem muitos teólogos por aí, tem muita gente boa por aí no assunto. É a minha visão. Mas Jesus falou, olha, quando ela der seus ramos, saber que está perto o verão. Quem é o verão? É Cristo. Está perto. Você saber que o verão está perto. Em Portugal é assim. A figueira floresceu, eu já sei. Opa, você pode ir ali no verão que vai ter fruto. Você pode ir ali que vai ter fruto. Amados, esta é a pandemia, é a primeira pandemia depois de Israel como nação. Penso eu. Me corrija se eu estou errado. Então, essa é o primeiro grande sinal da vinda de Cristo. Não reclame que igrejas estão sendo fechadas, que está sendo fechado isso, está sendo aquilo. Meu irmão, se a igreja está sendo fechada, o templo está sendo fechado. A igreja de Cristo, ela não fecha. A igreja de Cristo, ela não acaba. Ninguém acaba com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sou eu, é você, somos nós. Jesus vai buscar uma igreja invisível. Se eu não está podendo cultuar hoje, irmão, vamos orar. Vamos orar.
Vamos em casa, vamos orar. Eu não estou falando para você chegar numa rede social e fazer grupinho em rede social. É em particular, ou com a sua família, na sua casa. Se você está em casa com a sua família, evite grupos, evite grandes grupos. Evite fazer campanha de oração na sua casa, grandes grupos. É com a sua família. Joelho, ore sozinho no seu quarto. É tempo de juntar os pés, irmão. É tempo de clamar. Quem sabe assim, muita gente passe a orar mais.